sociedade do cansaço é um termo cunhado pelo sul-coreano Byung-Chul Han, filósofo e ensaísta contemporâneo. Ele descreve a condição contemporânea de esgotamento e exaustão que muitas pessoas enfrentam na sociedade pós-moderna. Han argumenta que, ao contrário da sociedade disciplinar descrita por Michel Foucault, onde o poder é exercido através da coerção e da disciplina. Na sociedade do cansaço, o poder opera de maneira mais sutil. Opera através da exigência constante de produtividade e eficiência para a obtenção de sucesso. Eu acrescentaria dizendo que é a exigência constante de produtividade, eficiência e melhor desempenho movidos por uma obsessão pelo sucesso. Aliás, desempenho é o nome da mais nova forma de dominação. Essa constante demanda por desempenho leva a um estado de esgotamento físico e mental, onde as pessoas se sentem incessantemente sobrecarregadas e incapazes de desacelerar ou relaxar. Na sociedade do cansaço, sempre estamos fadados a falhar. O indivíduo se explora, se violenta, acreditando ser isso uma realização, acreditando ser uma pessoa muito importante. Trágica sociedade. Sociedade esta com aspecto tenebroso e dilacerante da valorização de pessoas inquietas e hiperativas. Pessoas que se rastejam no dia a dia para produzirem constantemente, baterem metas, realizarem múltiplas tarefas em busca do tão desejado sucesso. Eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano, e você está no canal Conversas Junguianas. Convido você a assistir este vídeo conteúdo e ao final deixe o seu like, compartilhe e comente. Ajude-nos a chegar a 1000 seguidores. Estamos já a caminho. E não se esqueça, ative o sininho para ser avisado de novos vídeos. Mas agora é com você, LH. Solta o som da vinheta para depois seguirmos com a nossa conversa de hoje, muito interessante, que tem por título A Sociedade do Cansaço. Na sociedade do cansaço, o sucesso muitas vezes é medido pela capacidade de manter altos níveis de produtividade e eficiência, independentemente do custo para a saúde e o bem-estar pessoal. Quando falo saúde, me refiro tanto à saúde física, que cabe aos cuidados com o organismo e a alimentação, quanto à saúde emocional, esta direcionada à qualidade de vida, ao bem-estar psíquico, visando o equilíbrio da pessoa consigo mesma e com o mundo. As pessoas podem sentir uma pressão constante para alcançar metas cada vez mais elevadas e trabalhar incansavelmente para atingir esses objetivos, muitas vezes às custas da sua saúde física e emocional. No entanto, é importante lembrar que eu uso o termo realização em lugar de sucesso, pois este último tem cheiro de ter um bom resultado. Mas para você que está me assistindo, pergunto, afinal de contas, o que é ter um bom resultado? Isto é muito relativo. Muito relativo mesmo. No lugar de sucesso, eu prefiro usar o termo realização, pois dá o sentido de tornar-se real, concreto, pondo em prática algo dentro das possibilidades de cada pessoa. Assim sendo, a realização não deve ser definida apenas por conquistas profissionais ou financeiras, mas também pelo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, pela felicidade, pelas características individuais e pelo bem-estar geral. Encontrar esse equilíbrio pode ser o desafio na sociedade do cansaço.
mas é fundamental para uma vida plena e satisfatória. Mas que efeitos colaterais de cunho psicológico a sociedade do cansaço pode acarretar em nossa vida? Eles podem ser significativos e variados. Vou citar, então, alguns exemplos. Nós temos o esgotamento e a síndrome de burnout. Sabemos que o constante estresse e a pressão por produtividade podem levar ao esgotamento emocional, físico e mental, resultando na síndrome de burnout. Outro efeito colateral é a ansiedade e depressão. A sobrecarga de demandas e a sensação de nunca conseguir acompanhá-las podem causar ansiedade e depressão em muitas pessoas. Sabemos que a depressão é o adoecimento marcante desta sociedade que sofre de excesso de positividade. Tem também o isolamento social. A necessidade de estar egoisticamente sempre ocupado consigo mesmo pode levar ao isolamento social, pois estas pessoas têm menos tempo e certo desinteresse para se conectar com os outros de maneira significativa e afetiva. Sem a presença do outro, a comunicação deteriora em um intercâmbio de informação. As relações são substituídas pelas conexões e assim só se conecta com o igual. A comunicação digital é somente visual e virtual, conectada em uma tela de vidro impermeável, e desta maneira vamos perdendo todos os sentidos que encandecem a vida. Vivemos uma fase em que a comunicação está debilitada e tosca como nunca. A comunicação global e dos likes só tolera os mais iguais, pois o igual não incomoda. Mas quando nos deparamos com o diferente que nos incomoda, agimos sem hesitar, sob a forma de violência, com a famosa lacração do outro. Outro efeito colateral são as dificuldades de concentração e atenção. O excesso de estímulos e distrações na sociedade do cansaço pode dificultar a concentração e atenção, afetando a produtividade e o bem-estar emocional. O celular, por exemplo, é um instrumento de encantamento e dominação. Ele age como um patuá, um amuleto de fé, com relativo às certezas, às nossas dúvidas e inseguranças. Temos também os problemas de sono. O estresse crônico e a ansiedade podem interferir no sono, resultando em insônia ou outros distúrbios do sono. Nos tornamos verdadeiros zumbis vigilantes do desempenho e da angústia da positividade. Mas o perfeccionismo e a autocrítica também fazem parte desse grupo de efeitos colaterais psicológicos da sociedade do cansaço. A pressão por desempenho pode levar ao perfeccionismo e à autocrítica excessiva, contribuindo para problemas de autoestima e autoconfiança. Assim sendo, nos tornamos carrascos de nós mesmos, impingindo em nós mesmos, por exemplo, uma cultura exagerada apenas de fitness adornada de botox e outros recursos estéticos. A falta de sentido e propósito também pertence a estes efeitos colaterais. A busca constante por produtividade pode levar as pessoas a questionar o significado de suas vidas e a sentir falta de propósito ou sentido existencial. Ouça bem. Estamos perdendo a fé. Sim, isso mesmo, estamos perdendo a fé. Não apenas a fé em Deus ou em outras entidades divinas, mas sobretudo a fé em nossa própria realidade, em nossa essência, tornando assim a vida humana radicalmente transitória e substantivamente líquida.
Esses são apenas alguns exemplos dos efeitos psicológicos adversos que podem surgir com a sociedade do cansaço. É importante reconhecer esses impactos e buscar maneiras saudáveis de lidar com o estresse e encontrar equilíbrio na vida cotidiana. Importante, sobretudo, buscar ajuda psicológica com profissionais de saúde devidamente capacitados que possam mergulhar nas profundezas da psique, no seu mundo interior e resgatar as preciosidades que dão sentido à vida. E não se engambelarem com promotores de anestésicos motivacionais, promotores de um certo ilusionismo do bem-estar. Mas vejamos agora como a psicologia junguiana entende a individuação, o encontro consigo mesmo nesta sociedade do cansaço. Na sociedade do cansaço, o processo de individuação pode ser desafiador devido à constante pressão por produtividade e eficiência. A individuação, conforme concebida por Jung, refere-se ao processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, no qual a pessoa integra aspectos da sua personalidade consciente e inconsciente para alcançar um estado de totalidade e autonomia. No entanto, na sociedade do cansaço, as demandas constantes por desempenho e realização podem dificultar o autoconhecimento e a autenticidade. As pessoas podem se sentir compelidas a se conformar com expectativas externas e a suprimir partes de si mesmas que não se encaixam no molde da produtividade. Isso pode levar à alienação de aspectos importantes da própria identidade e a sensação de vazio ou falta de sentido na vida. Cláudio, homem de 43 anos de idade, casado, pai de 2 filhos, advogado, bem posicionado na sua vida profissional e com certa folga de conforto em sua vida pessoal. Aliás, sua vida profissional é bastante movimentada, pois exerce função jurídica em uma empresa conceituada. Apesar de ocupar posição de destaque, as exigências e as pressões são grandes, gerando em si certo desânimo e pouco interesse para outros momentos em sua vida. Procurou-me após insistentes apelos de sua prima, que é profissional de saúde e com quem desfruta boa relação de amizade. Cláudio chegou à sessão inicial um tanto arredio e desconfiado, semblante sério, vasculhando com seus olhos o espaço em que se encontrava e considerando que estava lá pela insistência de sua prima, que havia dito que eu era um profissional em que ele podia confiar. Ponderei que, apesar da insistência e consideração de sua prima, ele estava me procurando pelas próprias pernas e que procurasse se sentir à vontade, ainda que nós dois não nos conhecíamos. Percebi, então, certo alívio em seu semblante e um discreto risco de sorriso em seus lábios. Aí estava a deixa. Ocorreu um discreto risco de sorriso em seus lábios. Aproveitei e ofereci balas que tinha no consultório e também aproveitei e tirei uma para mim, compartilhando com ele o momento. Foi então quando perguntei o que ele gostava de fazer nas horas vagas. Cláudio olhou-me espantado com os olhos em foco, com certa perplexidade diante da minha pergunta. Expirou certa quantidade de ar, projetando seu corpo para dentro do assento, transparecendo que eu havia tocado em um ponto sensível de si mesmo, carregado de emoção. Com certo tom melancólico, quase sussurrando, disse, abre aspas, sinto um grande vazio em mim, um certo desamor, fecha aspas. De súbito, espontaneamente retirou outra bala e comentou que não tinha o hábito de comer balas, mas que elas eram saborosas. Tenho que confessar a você que acompanha este conteúdo que essas balas com sabor de banana eram mesmo saborosas. Mas independente da quantidade ou da qualidade do sabor das balas, atentemos ao fato simbólico de Cláudio aceitar algo que não tinha costume de saborear, tampouco de repetir.
A bala doce traz em si o açúcar que eleva o nível de dopamina no corpo físico, ativando a sensação de bem-estar. Mas no corpo psíquico, muito expressa um ganho emocional afetivo, um certo conforto momentâneo, aliviando o estresse, preenchendo um vazio emocional. Eureka! Eureka! Aqui estava o sentido que o levou ao processo analítico. O vazio, a falta de sentido na vida. Como um homem tão bem-sucedido na vida carregava esta dor em sua alma? Nada é impossível, mas para o inconsciente, o impossível é possível. Para que Cláudio alcançasse este sentido de vida na sociedade do cansaço na qual ele estava envolvido, seria essencial encontrar maneiras de equilibrar as demandas externas com a exploração pelo processo de análise do seu mundo interno, recheado de conteúdos não conhecidos e não assimilados. Isso requisitaria uma postura mais reflexiva, tais como reparar suas atitudes no dia a dia, como também aprender a lidar com seus sonhos e tê-los como um guia, como um companheiro lúdico de aventuras, como um verdadeiro GPS psíquico para a sua vida, assim como utilizar muito bem a sua criatividade. Este foi o itinerário traçado a ser vivido passo a passo. É bem verdade que em uma sociedade em que pessoas se submetem e sofrem sob o excesso de positividade, a depressão e o vazio serão um adoecimento em voga. É bem verdade também que fatores mais profundos em sua psicologia o perturbavam, levando-o a certo estado melancólico e que precisavam ser trabalhados com paciência. Fatores estes responsáveis em conduzi-lo ao processo analítico. Mas não podemos deixar de assinalar que Cláudio era também uma dessas vítimas da sociedade do cansaço. Mas mesmo assim, era alguém que estava apostando em si mesmo, em sua transformação para uma melhor qualidade de vida. Enfim, não querendo cansar você com este conteúdo, finalizo deixando como mensagem inspiradora que quando você cultivar um maior autoconhecimento e aceitação de si mesmo, provavelmente encontrará uma maior sensação de integridade e autonomia, mesmo em meio às pressões desta sociedade moderna. Atente-se para isso. Eu vou ficando por aqui e espero ter contribuído para você refletir sobre a sua participação por uma sociedade mais consciente e mais humana. Estamos precisando. Agradeço a sua companhia e até o nosso próximo.